Olá, seja muito bem-vindo. Nessa videoaula de hoje, a gente vai responder as questões que foram aplicadas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, de processo civil, é claro, que foi aplicada ontem, a prova que foi aplicada ontem, no dia 17 de março de 2019. Se você realizou a prova, espero que você tenha tido um bom resultado. Se você não realizou, ou se ainda está ainda estudando para a prova, espero aí que esse material seja bastante rico para enriquecer, enfim, para ajudar você a continuar estudando. Se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia Calderaro, sou professora de Direito Processual Civil aqui em Brasília há mais de 15 anos, sou advogada, já fui presidente da Comissão de Processo Civil aqui da OAB-DF, enfim, sou uma apaixonada, a coisa mais importante, eu sou uma apaixonada pelo processo civil e gravo esses vídeos aqui com a resolução das questões com muita alegria para sempre enriquecer o seu estudo. Se você quiser saber mais sobre mim, sobre os cursos que eu ministro presenciais aqui em Brasília e também em cursos online, é só você acessar meu site, leticiacalderaro.com.br, lá você pode saber mais sobre mim. Sem mais demora, vamos à resolução das questões. Acompanhe aí comigo. Questão 51, estou fazendo baseado no caderno branco. A Mauri ingressou com a ação ordinária em face de Mercadinho dos Suínos Limitada, em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. O pedido foi julgado procedente em decisão transitada em julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram... voltou? Peraí, gente. Voltamos. Não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade, razão pela qual o juízo competente decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. O juízo decretou de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Já parei aqui, porque é horrível isso, né? Penhorando um automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Diante de tal cenário, assinale a alternativa correta. Evidentemente, estamos em 2019, hoje estou no dia 18 de março, estou gravando, está completando 3 anos de vigência do novo CPC, e essa é uma questão que justamente pede para você saber sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto novo do CPC 2015, haja vista que antes nós não tínhamos esse incidente, né? Não da forma como ele foi estabelecido no novo CPC. Uma das coisas que esse incidente fez foi acabar com esse tipo de comportamento que, vez ou outra, nós vínhamos vendo ocorrer em diversas ações por todo o país, em que, sem que fosse feito devido contraditório, oportunizado contraditório ao sócio, que é uma terceira pessoa, quer dizer, aquilo que você estudou lá em direito empresarial joga tudo fora, porque chegava num processo e se ia para cima da propriedade, enfim, fazia-se a responsabilidade patrimonial do sócio sem haver a discussão exigida lá pelo direito material para demonstração se é ou não o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica. Essa desconsideração feita de ofício aqui, ela foi encerrada pelo novo CPC, que estabeleceu o uso de um incidente específico. Então, a pergunta é sobre isso, claro, né? Marque a alternativa correta. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte interessada. Não. Para facilitar, para você que está lá, né, com aquele monte de questões na hora para fazer, você tem que já avaliar aqui. O juízo competente decretou, a desconsideração de ofício. Está certo ou errado? Não, isso está errado. Então, eu já vou riscar essa primeira. Aqui está incorreta, incorreta. Não é admissível a desconsideração da personalidade à luz do CPC? Não, é claro que é possível a desconsideração, que não é possível que ela seja feita assim de ofício. Então, nós ficamos com a decisão está incorreta, a decisão está incorreta.
diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Não, de jeito nenhum. Ou a decisão está incorreta, pois a desconsideração exige cumulativamente o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente nos termos do novo CPC. Maravilha. Letra C. Não há processo autônomo, gente. O próximo, só pelo nome a gente já sabe. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não há processo autônomo. Não há que se iniciar uma nova relação jurídica em desfavor do Flávio, mas sim que se estabelecer um incidente. E aí, a parte importante é que há requerimento, não pode ser de ofício. Onde que está escrito isso, professora? No artigo 133 do CPC, que diz assim: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então, no caput, é claro que o tema vai até o artigo 137, tá? Mas só o caput do artigo 133, a gente já sabe a resposta, ó. O incidente de desconsideração e, ao final, e logo em seguida, será instaurado a pedido da parte, tá? Portanto, letra C é a alternativa correta. Vamos em frente. As irmãs Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade com uma pequena instituição financeira, com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs ação judicial em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa familiar teve suas atividades encerradas por má gestão e as irmãs, há alguns anos, não mais se falam e, por isso, contrataram advogados de escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Bem bacana essa questão, porque ela mistura vários conteúdos, né? Aqui na relação de direito material, você tem a instituição bancária, eu vou chamar assim, tá? De banco, uma relação de direito material realizada com as duas, com a Odete e com a Nara, de forma solidária. Esse vermelho tá estranho aqui no meu olhar. Deixa eu ver se o amarelo é melhor. Ah, o amarelo é bem melhor. De forma solidária, tá? Então, daqui, na hora de ajuizar a ação, 7 anos depois, sem receber, devido à ação judicial, propôs ação em face das duas. Então, quando passou para a relação de direito processual, se fez banco em desfavor de Odete, uma, e em desfavor de Nara, outra. Então, foi feito aqui um litisconsórcio, certo? Uma única relação processual com uma pluralidade de partes no polo passivo. Agora, algumas coisas a gente já sabe aqui, né? Um litisconsórcio, será que ele é necessário? Aqui, por exemplo, onde ele vai pedir para classificar o litisconsórcio, é passivo, mas é necessário? Não é necessário. Se é uma obrigação solidária, lembra lá, aí olha que bacana, ele pediu uma informação a partir da cláusula de solidariedade. Você tinha que saber lá do direito às obrigações que a gente, na solidariedade, pode-se exigir a integralidade da dívida de qualquer uma das duas, ou tudo da Odete, ou tudo da Nara, né? Em razão da existência de uma relação solidária, de uma obrigação solidária. Mas foi feito nas duas. Então, isso significa que esse litisconsórcio é facultativo e não necessário, tá? Vamos ver o que ele quer. Eu já tirei a letra B, né? Tá. E aí elas brigaram e cada uma tem um advogado distinto. Essa aqui tem um advogado e essa aqui tem outro advogado, tá? Caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação,
a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Lara. Aqui é uma coisa interessante, né? Ele pediu para você argumentos, né? Fundamentos de litisconsórcio. Por isso que eu achei essa questão interessante. Ele misturou litisconsórcio com outros fundamentos que seriam importantes para responder. Se você for no artigo 117, é um fundamento do litisconsórcio, né? Que é o princípio da autonomia dos litisconsórcios. É o que permite isso aqui, ó. Princípio da autonomia dos litisconsórcios. Significa que cada parte será considerada independente no processo, né? Mesmo que elas estejam compondo o mesmo polo, como estão aqui no polo passivo. Mas elas são independentes e autônomas, e é exatamente por isso que cada uma delas pode constituir um procurador distinto. Agora, é verdade que os atos processuais de uma, não prejudicarão a outra, mas o fato é que os atos que possam beneficiar são possíveis de serem comunicados. Quer ver? Vamos fazer a leitura do artigo 117. Ele diz assim: os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, em caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. É possível que os atos de um litisconsorte beneficiem o outro, mas não que o prejudiquem. Ora, se houver uma alegação de prescrição pelo advogado da Odete, o advogado aqui 2 perdeu o prazo, mas o advogado da Odete fez um recurso e conseguiu demonstrar que aquela dívida, aquela obrigação solidária, está prescrita. Ora, isso não vai... se houver prescrição, isso, de fato, impede a própria cobrança, né? O próprio exercício do direito de agir em relação àquela dívida. Se ela é uma dívida única, é claro que ela beneficia o outro litisconsorte. Então, beneficia sim. É a resposta certa, portanto, já é essa aqui. Caso o advogado de Nara perca o prazo de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto por Odete, se acolhida, beneficiará Nara. Correta a alternativa. Aqui o litisconsórcio formado eu tirei por conta desse litisconsórcio necessário. Não há relação de obrigatoriedade de necessariamente, ou seja, de obrigatoriamente se pôr no polo passivo, de se colocar no polo passivo, as duas. O banco poderia ter exigido a integralidade da dívida somente da Odete ou exclusivamente da Nara. Colocou as duas porque quis e não por uma obrigatoriedade da lei ou do contrato ou da relação jurídica, né? C. Caberá à parte interessada alegar a prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer a prescrição de ofício. Aqui fugiu um pouquinho aí do tema, mas foi bacana. Você está vendo que saiu um pouco do tema do litisconsórcio, né? Tudo bem, caberá à parte interessada alegar prescrição. Sim, é verdade. Agora, sendo vedado ao magistrado? Não. Lembre-se que vedado é proibido. Meus aluninhos que às vezes não sabem o que é vedado, o que é defeso, né? É proibido que o magistrado reconheça a prescrição de ofício? De jeito nenhum. Você pode até dizer que não seria muito prudente que o juiz fizesse isso, né? Eu costumo dizer que é conveniente, né, que o juiz, considerando que a prescrição, não a decadência, mas considerando que ela é passível de causas de como fala, de interrupção ou de suspensão, seria interessante que o juiz primeiro abrisse o contraditório para falar sobre a prescrição.
Mas não existe, por exemplo, ofensa ao contraditório efetivo, nada disso, porque se o juiz decidir liminarmente sobre a questão da prescrição, o autor ele terá a possibilidade de recorrer em apelação, que é munida, neste caso da prescrição, de efeito regressivo, de efeito de retratação. Portanto, o argumento feito na apelação já vai ter a possibilidade de fazer com que o juiz se retrate eventualmente. Eu sei que essa explicação toda é técnica e funcional, mas, honestamente, eu acho que seria mais conveniente que o juiz ouvisse antes. Mas, tudo bem, sem problema. Não é vedado ao magistrado, tá? Se você for lá no artigo 332, no parágrafo 1º, diz assim: o juiz, que fala sobre as causas de improcedência liminar do pedido, ele diz: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Se ele pode, desde logo, julgar liminarmente improcedente o pedido, acolhendo, ao verificar a ocorrência de prescrição e decadência, não posso aceitar que seja vedado ao magistrado. Muito ao contrário. Letra D. Os prazos para as manifestações litisconsortes com advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro, ainda quando os autos do processo forem eletrônicos. Muito cuidado sobre isso, porque essa história de prazo em dobro para advogado, na hipótese de litisconsórcio, ok? Não nas outras hipóteses, Ministério Público, Defensoria Pública, não nestas. Mas na hipótese de litisconsórcio, representados por diferentes procuradores de diferentes escritórios, essas hipóteses elas estão com os dias contados, né? Porque nós estamos caminhando para o processo eletrônico de uma forma abrangente em todo o país. E quando isso acontecer, acabou-se prazo em dobro para litisconsorte, certo? Aqui, essa alternativa está errada, porque ainda quando os autos forem eletrônicos, não. Se os autos forem eletrônicos, não haverá contagem em dobro. É o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 229. Artigo 229, parágrafo 1º do CPC. Diz: cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois... Ih, li errado, gente. Parágrafo 2º. Me desculpe. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Por isso, a letra D está errada. Ok? Tendência é acabar, porque uma vez que você já esteja em processo eletrônico, se o seu processo já começou em PJE, não importa. Rapidamente, só para fazer um registro, gente, por que havia o prazo em dobro? Por conta daquela história da carga, lembra? A gente ia lá, aí às vezes o prazo era comum para ambos os advogados. A gente chegava no balcão para pegar o processo, o advogado tinha saído para tirar cópia. Nossa, capaz você estar ouvindo isso e falar: aí, professora, não estou ligada com isso não, que eu sou jovem. Eu falar: pois é, mas eu não sou. E muitos colegas aí das antigas lembram o que é isso. A gente chegava no balcão, o processo estava lá. Aí o quê? Eu vou ficar aqui aguardando ele voltar, né? E às vezes isso, um advogado fazendo a carga, mesmo que carga para cópia, ele atrapalhava o prazo, a contagem do prazo para o coleguinha. Acabou isso, né, gente? Não existe mais carga. Se você quiser, meia-noite, 2 horas da manhã, você está acessando os autos do processo, o processo está lá para ser observado, tá? Vamos em frente, 53. Essa é bem tranquila, eu achei que essa foi uma questão dada, né? Do tipo, você não vai zerar o processo civil. João Paulo faleceu em Atibaia, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo. João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Lucas do Rio Verde e alguns veículos de luxo atualmente estacionados em uma garagem em Salvador. Neste cenário, eu achei engraçado,
Assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João Paulo. Pá! 2 minutos, 1 minuto você matou. Foro do domicílio do autor da herança será o competente para o inventário e para partilha, gente. Quem é o autor da herança? Não são os autores do processo de inventário, os filhos, os herdeiros, não. O autor da herança é o de cujos. É o de cujos. Então, tudo que você precisa saber é onde era domiciliado o autor da herança. Ah, ele era domiciliado, foi falado? E foi, mora em São Paulo. Então, acabou. Letra B. Sem ficar duvidando, sem ficar pensando. Ai, meu Deus, na cidade onde os bens estão. Se for assim, gente, tem carros, veículos móveis, você vai considerar. Se você tem mais de um patrimônio em 2 cidades, letra A, nem pensar, tá? Você só vai considerar a situação dos bens, enfim, outras circunstâncias, se o autor da herança, ou seja, se o morto, se o de cujos, não tinha domicílio, certo? Se não tinha domicílio certo, vírgula, certo? Se ele tinha domicílio certo, pronto. A maior parte das pessoas tem domicílio, né? Onde que ele morava? Essa é a pergunta. Artigo 48, caput. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação, anulação de partilha extrajudicial e todas as ações em que o espólio for réu para que o óbito, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Aí sim, o parágrafo único, ele traz as exceções. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, ou seja, já são hipóteses bem difíceis de acontecer, né? Da gente falar, não sei, onde é que essa pessoa era domiciliada, ou ela tinha mais de um domicílio. Bom, aí sim, foro da situação dos bens imóveis, que não ia resolver aqui, porque você tem mais de um bem imóvel. Havendo bens imóveis e foros diferentes, qualquer deles, aí sim, podia ser Búzios ou Lucas do Rio Verde, ou não havendo bens imóveis no foro do local de qualquer dos bens do espólio. Aí sim, você podia fazer até em Salvador. Não é o nosso caso aqui. E não tem a hipótese de no lugar onde a pessoa morrer. Às vezes ele estava lá de passagem, gente, curtindo um sítio em Atibaia, tá? 53, alternativa B. São Paulo. 54, essa aqui é uma questãozinha mais... eu achei que, tipo, já que você se empolgou que a questãozinha foi bem facinho, vou te dar agora uma questão um pouquinho mais difícil, mas nada demais. Principalmente para quem já fez meu curso de atualização do novo CPC, tirou de letra essa questão aqui, porque eu adoro a temática dos recursos e sempre dou muita ênfase nessa questão dos repetitivos, porque é uma enorme tendência no país, né? Então, assim, mas essa, de fato, antecedendo uma questão bem simples, essa é um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Mariana ajuizou a ação de cobrança em face do Banco Racional S.A. para buscar a restituição de valores pagos a título de tarifa de manutenção de conta, cobrados durante o período em que era titular de conta corrente perante tal banco. Juízo de primeiro grau, após a apresentação da contestação pelo Banco Racional, determinou que, em razão de o Superior Tribunal de Justiça ter afetado para julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos a questão concernente à legalidade da tarifa de abertura de conta, o processo ajuizado por Mariana deveria ficar suspenso até a publicação do acórdão paradigma. Então, lá no STJ já tinha afetação de um RESP repetitivo e o juiz, veja que foi logo após a apresentação da contestação, o processo foi ajuizado, determinou que deveria ficar suspenso até a publicação do acórdão paradigma. Após ser intimado da decisão de suspensão, o advogado de Mariana analisou o processo afetado para o julgamento no STJ e entendeu que a questão debatida sobre o rito dos repetitivos não era a mesma debatida no processo ajuizado por Mariana, porque discutia outra tarifa bancária.
Diante disso, pretende insurgir-se contra a suspensão do processo para que ele volte a tramitar regularmente. Sobre o procedimento a ser adotado por Mariana, assinale a alternativa correta. Gente, não perca o foco. O processo está onde? Na primeira instância. Eu vi que muita gente errou, que a pessoa acha que houve um RESP, e aí o RESP... Não, um RESP afetado aos repetitivos em um outro processo. Já há um recurso afetado para julgamento no STJ, não é o da Mariana. Mas, como o juiz entendeu que o recurso da Mariana e o RESP, que está afetado lá no STJ, tratam sobre a mesma questão, ele determinou que ficasse suspenso lá na primeira instância. E foi aí que o povo errou, porque perdeu a perspectiva de onde é que o processo da Mariana estava. Porque a pergunta é, a Mariana pretende insurgir-se contra a suspensão do seu processo e ele quer que volte a tramitar. Veja que é voltar para tramitar para ser proferida sentença ainda. Por que está pulando? Pulou a sentença, pulou a apelação, a segunda instância inteira, nem certo? Então, o que deve fazer? Deve peticionar ao STJ? Jesus, mas como assim? Você vai pular todas as instâncias e vai direto no STJ? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Deverá peticionar ao juízo de primeiro grau? Sim. Só que eu tenho outra aqui embaixo. Deverá peticionar ao juízo de primeiro grau? Sim, porque a conversa vai ser com o juiz que fez a suspensão, tá? Deixa eu só ver o que é a letra C. Deverá impetrar mandado de segurança. Eu não aguento esse negócio de mandado de segurança. Pelo amor de Deus. O povo, quando não sabe a resposta, faz o quê? Mandado de segurança. Não, gente. Decisão judicial que desafia recurso afasta o mandado de segurança. Essa aqui, decisão interlocutória de suspensão do processo, considerando a afetação daquela discussão, a discussão já travada em recurso de outra pessoa, vários, né, afetados a discussão na via dos repetitivos. Essa decisão desafia o quê? Agravo de instrumento. É claro, se você está na primeira instância, não, eu vou impetrar mandado de segurança. Não, só vai ser cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial se não houver recurso na espécie. Não é o caso, tá? Deverá peticionar ao juízo. Tá, mas você não vai, desta decisão, você não vai agravar, certo? Desta decisão, você vai fazer o quê? Você vai discutir com o juiz. Não apresentar o agravo imediatamente, mas fazer a discussão com o juiz sobre esta questão. Então, o que diz o novo CPC? Você apresenta um requerimento ao juiz que irá... mas ele mesmo que vai verificar? Sim, ele mesmo vai verificar se ele, de fato, está ajustado com aquela hipótese, se existe ou não a distinção que você está falando, ou se ele mesmo discorda. Então, se ele fala, não, insisto na minha decisão, entendo que a questão é a mesma. Desta decisão, que negou o pedido do seu requerimento, cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque você está na instância de origem. Então, a alternativa correta é a letra B. Letra B. Aqui, gente, não tem como você peticionar ao juízo de primeiro grau e, se negar, você faz agravo interno? Mas aí cabe agravo interno de alguma decisão proferida na primeira instância? Não. Então, não é cabível. O que eu achei que algumas pessoas aqui se embananaram foi o seguinte. Primeiro, essa questão aí de onde estava o processo, né? Considerando que você sabe que o processo está na primeira instância, você tem que conversar com o juiz da primeira instância. Essa é a regra. Você debate por meio de um requerimento que você peticiona junto ao prolator. Se você tiver na primeira instância, dessa decisão caberá agravo de instrumento. O que eu acho que foi a segunda coisa que algumas pessoas se confundiram é porque muitas vezes o que acontece é um sobrestamento do RESP. Então,
o processo da Mariana já teria sido proferido sentença, e depois ela interpôs apelação, ou alguém interpôs apelação, e a partir do acórdão, naquele acórdão que julgou a apelação, teria sido interposto um recurso especial. E esse recurso especial, ele poderia ser afetado a este que está pendente de julgamento no STJ. Então, seria um recurso especial com outro recurso especial. Se isso acontecesse, nesta hipótese de suspensão de encaminhamento do recurso especial, para que ele fique sobrestado, aguardando, ali na presidência do tribunal de origem, aí sim desafiaria agravo interno. Mas não foi o caso, né? Esse sobrestamento foi feito muito antes. Você tem que dar uma olhadinha no parágrafo 10, a resposta para essa questão. Ela está no artigo 1036, parágrafo 10. No nosso caso aqui específico, vai ser o inciso 1. Diz assim: o requerimento a que se refere... Vou ler o nono, né? O parágrafo 9 primeiro. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo por meio de um requerimento, tá vendo? O requerimento a que se refere o parágrafo 9 será dirigido ao juiz se o processo sobrestado estiver em primeiro grau. Tá? E aí ele segue, né? Tarará, outra parte será ouvida. Só tô vendo se tem mais alguma coisa que possa te ajudar aqui. O 12, reconhecida a distinção. O próprio juiz dará prosseguimento ao processo. E o 13, da decisão que resolver o requerimento a que se refere o parágrafo 9, caberá agravo de instrumento se o processo estiver em primeiro grau e agravo interno se a decisão for do relator. Tá? Aqui você, então, além do 10, né, seria a leitura do 9 até o parágrafo 13, para você compreender bem direitinho essa história. Repetitivos, gente, é um assunto que tem que se aprofundar bastante, né? Para você compreender essa sistemática. De plano já não é fácil, não é uma temática fácil. Então, a meu sentir, essa foi a questão mais difícil da prova de processo civil. Não porque fosse impossível, mas porque exigia aqui um raciocínio que, às vezes, o bacharel que acabou de formar, ou às vezes fez um estágio só de primeira instância, enfim, principalmente quem não está aqui em Brasília e que não faz estágio em tribunal superior, pode ter, enfim, ficado com um pouco mais de dúvida, tal, apesar da resposta não exigir tribunal superior, né? Mas aí, confusãozinha. Enfim, eu espero que você tenha acertado. Se não acertou, se for fazer a próxima, se estiver só estudando, fique atento para isso, mas fique também atento para a aplicação da hipótese quando o recurso já estiver em tribunal, tá? O agravo interno ele vai ser cabível tanto se houver o sobrestamento feito pelo relator, ali na apelação, enfim, como também na presidência do tribunal de origem houver o sobrestamento do RESP que foi interposto, tá? Enfim, eu vou seguir por aqui, que é pra gente seguir com a prova. Mas o tema é muito, muito importante para você estudar. Vamos à questão 55, que fala sobre execução. Pedro propõe execução de alimentos. Já vou marcar aqui, que eu sei que teve gente que errou essa questão, que não prestou atenção na primeira coisa e mais importante. Isso é uma execução especial, não é um processo de execução comum, né? Tem regras especiais na execução de alimentos. Fundada em título extrajudicial, em face de Augusto, seu pai, no valor de R$10.000. Regularmente citado, Augusto não efetuou o pagamento, não justificou a impossibilidade de fazê-lo,
não provou que efetuou o pagamento, nem ofertou embargos à execução. Pedro, então, requereu a penhora do único bem pertencente a Augusto que for encontrado, qual seja 10 mil reais que estavam depositados em uma caderneta de poupança. O juiz defere o pedido. Ok. Sobre a decisão judicial, assinale a alternativa correta. Antes de você ler, que é o que eu sempre digo para você não se confundir, parta daquilo que você estudou, tenha em mente, eu sei esse assunto. Ao invés de você se deixar levar pelas alternativas, porque você lê as alternativas e se você se confunde, embaralha todo e começa a ficar em dúvida, eu estou em dúvida de duas e aí você se embaralha todo. Execução de alimentos. Não validamente citado, não pagou, não justificou, não disse nada, não efetuou pagamento, não efetuou embargos. Foi encontrado seu único bem, depositado em caderneta de poupança, que era 10 mil reais. O juiz deferiu. Tá certo ou tá errado? Sem ler. Pode? Pode, gente. Ah, mas professora, não tem aquela história que caderneta de poupança é bem penhorável, né? O que tiver lá guardado, o valor só pode ser penhorável, ele é protegido até 40 vezes o salário mínimo, e 40 vezes o salário mínimo, 10 mil é bem abaixo de 40 vezes o salário mínimo. Oi, para! Execução de alimentos. Em execução de alimentos, essa regra de proteção do valor que está em caderneta de poupança não existe, impenhorabilidade não existe. Portanto, o juiz está certo em pegar esses 10 mil. Mas as pessoas se equivocam, porque aí começa a ler. E ela foi equivocada. Porque os valores depositados em caderneta de poupança, em toda e qualquer hipótese, são impenhoráveis. Aqui mesmo que você não soubesse, já está, toda e qualquer hipótese? Não. Para começo de conversa, não é em toda e qualquer hipótese. Nas execuções de rito comum da execução, são impenhoráveis os valores até 40 vezes o salário mínimo, não é em toda e qualquer hipótese. B, ela foi correta. Então, o que eu digo? Você já tiraria a letra A, ela foi correta, ela foi equivocada. Já tira. Por quê? Porque você vai se confundir, as pessoas vão te confundir. É para isso que a prova existe, né? Poxa, professora, mas é a verdade, prova de múltipla escolha é isso. Ela foi correta. Correta. O CPC permite a penhora de quaisquer valores depositados em aplicações financeiras. Não é verdade. O CPC admite a penhora de valores depositados em caderneta de poupança para cumprimento de obrigações alimentícias. Que questãozinha fácil, amigo. Tomara que você não tenha errado. 55, letra D. O CPC permite a penhora de qualquer valor? Não. Se a execução for comum... Aí o povo, professora, mas a B está errada porque a gente está falando de execução de alimentos. Cuidado, vamos ler a alternativa B. Ela está correta, pois o CPC... Veja, o CPC permite a penhora de qualquer valor. Tá certa essa frase? Não. Não. Está certa essa frase nas obrigações de alimentícias. Ok, então a D está mais certa do que a B. Eu sei, você pode não gostar disso, enfim. Para mim, a B tá errada e pronto. Porque essa segunda parte da frase aqui, ela não fica certa para mim de jeito nenhum, tá? Mas, se você... meu Deus, mas é porque pode qualquer valor de aplicação financeira, se for para alimentos. Verdade, mas vamos ler essa aqui. Admite a penhora para o cumprimento de obrigações alimentícias. Nem se compara o tanto que a D é mais correta que a B, tá? Eu tenho recebido aí umas reclamaçõezinhas, professora, a senhora acha que dá para anular a 55? Você vai me desculpar, eu acho que não dá para anular. A D é muito melhor que a B. Artigo 833, a gente vai fazer a leitura do inciso 4, que tem que ser lido cumulado com o parágrafo 2º. Vamos lá.
Caput 833 são impenhoráveis. Inciso 4, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios. Ai, meu Deus, não é o 4, Letícia. Por que eu falei o 4, hein, gente? É o 10, desculpa. É minha mania de salário. Tudo pra mim é salário. Desculpa, a gente tá falando de caderneta de poupança. Deu uma viajada aqui agora. De novo. 833 são impenhoráveis. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, protegeu a caderneta de poupança até 40 vezes o salário mínimo. Aí vem o parágrafo 2º, o disposto nos incisos 4, que é o dos salários, e o 10, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. E aí vem a segunda parte. Aqui, para a nossa questão, basta a primeira parte. Tá? Mais uma coisa que eu tô vendo aqui agora, né? Essa proteção, tá, gente? Ela é uma proteção em caderneta de poupança. Existem muitas discussões por aí, julgados de diversas naturezas, né? Sobre valores em previdência privada, em outros tipos de aplicação financeira que não a caderneta de poupança, tá? A proteção, só para fazer um registro, porque eu vi que aqui está escrito, aqui na B está escrito aplicação financeira e aqui está escrito poupança, né? Existe mesmo essa distinção, mas para verba de natureza alimentar, não importa se é em caderneta de poupança ou se é em outro tipo de aplicação, ela é penhorável, qualquer que seja o valor, em qualquer natureza, de qualquer natureza. Vamos seguir em frente, o fornecimento 56. Fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, havia um gato no local, ou seja, o medidor de energia teria sido indevidamente adulterado. Indignado, Vicente, representado por um advogado, propôs, aproximadamente um mês depois, demanda em face da fornecedora e pediu restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria rígido. A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu a produção de prova pericial. Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, ratificou a existência de irregularidade no medidor de energia e, tal qual o autor, requereu a produção da perícia. Então, o Vicente... vou marcar que eu não aguento. O Vicente... requereu a produção da perícia. Ó. E depois a ré... a ré requereu a produção da perícia. Por quê? Porque um está dizendo que o medidor tinha gato. O outro está dizendo que o medidor está rígido. E medidor de energia, para saber se ele foi adulterado, se ele não foi adulterado, o juiz não tem esse conhecimento técnico para fazer isso. Então, o juiz pode ficar sem elementos para dizer com quem está o direito. Então, o Vicente já fez o pedido de prova pericial, prova científica, prova técnica. Mesma coisa fez a empresa de serviço, a concessionária de serviço público, que também pediu a produção da prova. Seguindo, em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais e antes da realização da perícia, o juiz atribuiu apenas ao autor, que efetivamente foi intimado para tanto, o pagamento de tal verba. Então, mandou o Vicente recolher os honorários periciais. Só o Vicente. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Ora, a pergunta é claro, é só o Vicente que tem que recolher os honorários do perito? Aqui é uma pergunta de despesas processuais, né? Cumulada com prova pericial, né? É uma mistura de parte geral com
com produção de prova. Ora, gente, aquele que fizer o pedido da produção da prova, ele vai recolher. Mas se ambos pedirem, como houve aqui, o Vicente pediu e a empresa pediu, e nenhum dos dois é beneficiado da justiça gratuita, o certo é que haja a divisão. Então, o juiz determinar que apenas o Vicente faça o pagamento, mesmo que ao final o Vicente seja reembolsado, se ele for vitorioso, que ele seja reembolsado pelas despesas de sucumbência e tal. Tá, tudo bem, mas não importa. Eu quero saber quem tem que, agora, hoje, antes da perícia, para que ela seja realizada, desembolsar o valor. Só o Vicente tem que desembolsar? Não, essa decisão está errada. E aí, como eu tenho dito aqui para você, uma maneira de você sempre resolver as questões é pensando no tema e já eliminando. Decisão está correta? Não. O juiz decidiu de modo incorreto. A decisão está equivocada. A decisão está correta. Já risquei. Quero nem saber o que falou. Está errado. Eu só quero saber por que agora. Vamos ver a fundamentação. Pois, se ambas as partes requererem a produção da perícia, autor e réu devem adiantar os honorários. Certo. Vamos ver qual é a melhor, né? A decisão está equivocada, na medida em que honorários periciais são pagos apenas ao final. Não. As despesas devem ser adiantadas. Tá? O valor de perícia é sempre pago antes da perícia acontecer. Portanto, a alternativa correta, letra B. Se você for lá no artigo 95, diz assim: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Lembre-se, assistente técnico é diferente de perito, né? Assistente técnico é aquele profissional da mesma formação do perito nomeado pelo juiz, mas não é uma pessoa nomeada pelo juiz. Ele pode ser seu irmão, seu primo, seu vizinho, uma pessoa suspeita. Não há causas de impedimento de suspeição para assistente técnico. Ele é parcial mesmo, ele está ali para fazer um parecer. Quem faz laudo é o perito. Quem é o perito? Perito é o profissional nomeado pelo juiz. Então, se você vai pagar o seu assistente técnico ou não vai, isso é problema seu com o assistente técnico, tá? Agora, o perito é diferente. O perito nomeado pelo juiz, que vai produzir o laudo pericial, que é meio de prova robusto, né? Para formar o convencimento do magistrado. Esse valor, daí está em seguida aí, ó, vírgula. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, que houver indicado, vírgula, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Sendo a perícia requerida por ambas as partes, como aconteceu aqui na nossa história, ela deve ser rateada entre as partes. Tá? Portanto, o juiz agiu de forma incorreta quando disse que somente o Vicente deveria adiantar as despesas. Certo? Questão número 56, letra B. 57, outra questãozinha tranquila. Eu achei assim, ou as questões são difíceis, como foi aquela lá de repetitivos, ou mais truncadinha, ou então elas são muito fáceis. Aquela que fala sobre a competência, né, para o inventário, e essa aqui também é bastante simples. Embora as pessoas não gostem do tema de intervenção de terceiros, que eu adoro, ele, de forma recorrente, vem sendo cobrado não só na prova da OAB, como em vários certames, né? 57. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente do contrato de mútuo firmado com a Aline, ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Gosto sempre, quando vem assim um bocado de direito material, fazer aqui as relaçõezinhas. Então, tem uma Felipe, emprestou um dinheiro para Alice. Ó, o Felipe é o credor, a Alice é a devedora. E aqui, ó, junto com a Alice, assinou o João
Alberto. Alberto, fiador. Tá? Tá. Surpreendido pela citação, daí veio o processo. Alice não pagou, Aline, desculpa. O Felipe, na hora de ajuizar a ação, foi direto no João Alberto. Delícia, hein, fiador? O fiador foi surpreendido. Surpreendido pela citação, João Alberto procura no mesmo de um advogado. Diante de tal quadro, assinale a opção que representa a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter a responsabilização de Aline. Ora, não se presume renúncia de benefício de ordem, gente. Professora, e se o fiador tiver assinado renúncia do benefício de ordem? Né? Assim, veja, aqui na história, o que foi dito você não tem mais elementos, né, para dizer isso. Então, veja, o que eu identifico? Que o Felipe ajuizou a ação contra o fiador. Como é que o João Alberto faz para responsabilizar a Aline? Essa é a pergunta. Isso aqui é o quê? Isso é um chamamento ao processo do tipo mais simples possível de se dar exemplo, né? O meio que o fiador encontra para responsabilizar o devedor, né? Realizar o chamamento ao processo, letra A. Denunciação da lide, lembre-se que denunciação da lide é uma relação de subsidiariedade. A relação subsidiária, então, é uma ação regressiva, né? Não é o caso de regresso aqui. Veja bem, sempre que eu falo isso é melhor explicar melhor. Claro que se o João Alberto, que não é obrigado a realizar o chamamento, se ele não fizer, depois o João Alberto vai ajuizar uma ação para receber o da Aline. É verdade, porque o chamamento em uma intervenção de terceiros é obrigatória, certo? Então, então ele vai fazer uma regressiva depois. Não vai? Eu falo, vai. É verdade. Então, a gente não pode dizer só que a denunciação é uma regressiva, porque o chamamento também é uma espécie de trazer para o mesmo processo uma relação futura de regresso. Tudo bem. Então, o que diferencia mesmo, para eu nunca esquecer de um chamamento para uma denunciação? É a hipótese de haver uma responsabilidade do João Alberto direta em relação ao Felipe. O João não é assim, não, a Aline tem que responder, daí se a Aline não responder, aí o João Alberto responde. Não. Tá? Aqui não se fala de benefício de ordem, nem renúncia, não tem esses elementos, gente. Então, não tem por que a gente imaginar que é uma relação distinta da relação regra geral de fiança. Ora, se o João Alberto e a Aline têm responsabilidades no mesmo nível, né, com o autor da ação, então é chamamento. Quando você diz assim, não, a responsabilidade é de um, e se esse um perder, daí ele nasce para ele, ou seja, só então nascerá para ele o direito de postular em relação ao outro. Não é aqui o caso, porque o Felipe pode, assim como fez, diretamente ajuizar a ação em desfavor do fiador, tá? C. Sustentar a ilegitimidade passiva de João Alberto, na medida em que somente após eventual tentativa mal sucedida de responsabilização de Aline, João Alberto poderia ser demandado. Daí aqui é o que eu digo assim, algumas pessoas acabaram se confundindo e até errando uma questão que é simples, porque entraram numas de benefício de ordem, né? Enfim, colocando uma exceção acima da regra. Não tem isso na historinha lá em cima, né? E D, não promover a intervenção de terceiros e aguardar a fase executiva, momento em que deverá ser requerido o benefício de ordem, de modo que os bens de Aline sejam executados antes do de Alberto. Não,
Até porque não seria assim, né? Promover a intervenção de terceiros é a melhor coisa para ele adiantar imediatamente e trazer para que ele saia. A gente está na fase cognitiva. Então, o melhor a fazer agora é que você... Como é que ele pode ele ser condenado? Olha que questão sem sentido. Ele não chama a Aline, então ele vai ser réu sozinho aqui, será condenado, e na execução ele vai querer trazer a Aline. Não, gente, ele só pode executar a Aline se a Aline for parte no processo. Então, assim, essa letra D não faz nenhum sentido. Eu até entendo quem eventualmente se confundiu pela letra C. Agora, pela letra D, não. Porque você não pode arguir o benefício de ordem quando a Aline não foi parte no processo, certo? Então, você tem que trazer a Aline aqui para dentro. Você traz a Aline para cá. E aí, aqui vai ser proferido um título executivo em favor do Alberto, porque o Alberto tem que pagar. Não é dividir junto com a Aline, né? Mas, enfim, o Alberto tem que pagar. Se não houver patrimônio da Aline. Mas, se não, nada foi encontrado da Aline nessa fase aqui, vai sair um título executivo em favor do Alberto, e aí o Alberto segue com o processo como credor em relação à Aline. Não desse jeito aqui. Ele não faz a intervenção de terceiros e depois ele faz isso? Não, não é possível. Tá? 57, portanto, letra A. Eu sei que teve muita gente que se confundiu com essa 57, mas é isso aí. O artigo, para você saber, o 130, inciso 1, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Tá? É isso aí. Para você conferir o seu gabarito, 51, letra C, 52A, 53B, 54B, 55D, 56B e 57A. Eu não identifiquei questões que possam ser alteradas. Sei que existiram algumas aí que foram um pouco mais complexas, mas, no geral, foi uma boa prova. Você viu que tem várias partes que foram pedidas conteúdos da parte geral, né? Entre litisconsórcios, consideração da personalidade jurídica, competência e agora, ao final, intervenção de terceiros. Recursos, com aquela questão que eu reputei ser mais complicadinha. Penhorabilidade, ou penhora, né? De valor em caderneta de poupança na execução de alimentos. E a letra D, que você também pode considerar a parte geral, imaginando que, mais do que perícia, ele pergunta sobre as despesas do processo. Tá bom? É isso aí. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Eu lembro a você que eu tenho cursos de processo civil para atualizar o seu processo civil mesmo, para ficar afiadíssimo de primeira linha. Eu espero que você venha estudar comigo com os meus materiais. É muito, muito conteúdo e bem aprofundado para você recuperar o tempo perdido num processo civil e atualizá-lo no novo CPC de verdade, da parte geral, passando por todos os livros até os recursos, tá? É só você acessar para você saber mais sobre os cursos, www.leticiacalderaro.com.br. Se você quiser me seguir lá nas redes sociais também, vai ser uma alegria ter você comigo. No Facebook, professora Letícia Calderaro, e no Instagram, Letícia_Calderaro. Eu espero que você tenha gostado. Temos vários outros vídeos aqui com resolução de questões. Estude muito, esteja sempre comigo. Se quiser vir estudar mais profundamente, venha fazer um dos meus cursos. Fique com Deus e até a próxima.